Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreiros de Curitiba, Paraná. A gente comenta sempre no início dos nossos estudos que esses estudos nossos, eles são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que nos assistem pelos canais do YouTube podem ter acesso aos estudos anteriores e ao link. Ali tem todos os passo a passo no nosso site, www.senhor.org.br, onde ela conseguirá, assim, um link que será passado para ela, para que às sextas-feiras ela possa entrar ao vivo no nosso estudo. E também lá encontrarão os estudos anteriores, bem como o estudo da Revista Espírita, e uma gama de material aí para as pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no estudo 10 de 2024. Já estamos nesse estudo 10, estamos na parte segunda do capítulo 1. Semana passada nós demos um início na primeira parte, mas hoje nós vamos sobre a escala espírita. Então, na semana passada, nós já iniciamos ali a primeira parte, aquela introdução da escala espírita, né, que está no capítulo 1. E hoje vamos prosseguir aí no estudo da escala espírita, da pergunta que é bastante conhecida de todos os espíritas, que é... Só pedindo para a empresa, as pessoas que para deixarem no modo silencioso. Então, nós, na pergunta 100, questão 100. Observações preliminares sobre a escala espírita. Então, começa assim. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam. Como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada altera as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, o sistema, os sistemas. Passamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, de que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens,
Há os muitos ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são os, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos, a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram, da primeira categoria, todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem, por não poderem saber de capacidade, de moralidade que os distingue, como sucede entre nós a um homem rude em relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Dussault, Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou as classes. Foi assim que também nos procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseados em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os de segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Interessante aqui agora que aí a gente fica já nos posicionando, né? Em que grau aí que nós estamos nessas divisões, né? Como espíritos encarnados que somos, né? Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos.
Faremos, todavia, notar que esses não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes muito acentuado no sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnem-se os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Isso aí ele está colocando, porque intelectualmente, moralmente, em algumas questões nós podemos já ter evoluído bastante, e em outras ainda nós caímos em outras escalas diferenciadas, né? Nesse sentido que ele está dizendo, né? Então, quer dizer, não dá para colocar aqui, o que ele fala? Várias categorias, né? E aí nós vamos apreciando. E agora ele vai detalhando essas classes que ele colocou ali, né? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Será essa que nós estamos? Acredito que sim, né? Aí depende de como nós fomos colocados anterior, né? Em que grau que nós estamos nessa classe aí, né? 101. Caracteres gerais. Por aí já dá para a gente começar a notar, né? Olha aí, ó, os espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Nem todos, olha aí o que ele coloca nesse item, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem ao mal e se rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui sensamente tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Conservam lembranças e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem.
podem compor 5 classes principais. A 102. 10ª classe: espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeito com ou conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas, porque passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade é grosseira, e grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez. Não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designaram pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as más das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social que pertençam. E o verniz da civilização os forra ao opróbrio e à ignomínia. Nona classe: espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo responde, sem incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, né? Gnomos, diabretes, acham sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e sátiros. Se tornam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Olha aí, você toma nomes supostos, é muito mais por malícia do que por maldade. Oitava classe, 64. Espíritos pseudo-sábios. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabe. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista,
A linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir, com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutrem na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nas quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo e de cujas grosserias e alegrias sentem saudade. Isso aqui é muito comum a gente perceber aqui na Terra, né? Aquelas pessoas aí que vai para um lado, para o outro, não tá nem aí, né? É os verdadeiros neutros aí, né? Que eles falam aí. É bem comum a gente ver isso aí. Que não querem se incomodar. 106. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não se formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam-se geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parece ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, água ou fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que estes fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Agora vamos à segunda ordem. Bons espíritos. 107. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreende Deus infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impede. Olha a diferença daquela colocação lá na
na terceira classe. Lá ele diz assim, que os espíritos não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Aqui é o contrário, né? São felizes pelo mal que impedem, né? Olha lá. E pelo bem que fazem, né? Felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. É o inverso daquela outra colocação. O amor que os une lhes é fonte da inefável ventura, que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não lhes é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Olha aí, gente. Se a gente analisar bem profundo esses que está dizendo aqui, ainda temos muito para alcançar essa classe mesmo assim, né? Para merecer essas classificações, se a gente olhar, né? Porque sempre em algum desses pontos aí a gente ainda somos falhos, né? A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelo nome de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorâncias, eles vão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Cento e oito. Quinta classe. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E a gente vê também bastante isso, né? Algumas, mesmo encarnados, mesmo os espíritos, alguns eles têm muita moralidade, mas às vezes ainda não tem intelectual, né? 109, quarta classe. Espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com a da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espírito de sabedoria. Ou seja, mudou um pouquinho, né? As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe. Espíritos superiores. Estes em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exalam sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem
saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade, cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles que só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Agora vamos à primeira ordem, né? Espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Entende bem, mesmo na segunda ordem, os espíritos ainda têm que reencarnar, né? Ainda precisam reencarnar, porque devido naquelas classes. E agora, já aqui na ordem dos espíritos puros, já é totalmente diferente, né? Superioridade intelectual e moral absoluta. 113, primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Então não necessitam reencarnar, né? Olha aí, ó. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos à necessidade nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir aos homens nas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam, distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens por ser em comunicação com eles. Mas, olha aí, ó, mas é extremamente presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Olha aí, isso é o que nós tínhamos preparado para hoje. Eu não quis colocar o outro assunto, porque o outro assunto era muito longo, aí nós não terminaríamos. Como na minha proposição, que eu já comentei já nos estudos anteriores, a gente quer terminar sempre num assunto, para não pegar um assunto e terminar no meio, para começar na próxima semana. Na próxima semana nós vamos dar continuidade aí a esse capítulo 1, tem outra parte ainda. Como seria bastante slide, não dariam para terminar no tempo hábil, nós resolvemos terminar por aí. Mas aí está aí já uma reflexão para nós, né? Para a gente, da escala espírita, que eu acho que é muito rica. E agora está aberto para aquelas pessoas que queiram fazer algum comentário ou algumas questões que elas queiram colocar sobre esse tema que nós estamos hoje. Está aberto. Se alguém tiver algum ponto.
Tudo bem? É um assunto bem claro, né? Bem bacana. Então, acho que fica bem claro para a gente, para nossa reflexão, né? Para a gente compreender aí em que grau que nós estamos e quando nós estivermos num grupo mediúnico ou tiver relação com os espíritos, a gente conseguir identificar que classe de espírito nós estamos tratando, né, gente? Tudo bem? Então, quem que gostaria de fazer a nossa prece para encerrarmos? A Juliana, que gosta sempre de fazer, né, Juliana? Sempre, Pereira. Primeiramente, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de esclarecimento, de estudo. Agradecer pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, por todas as coisas boas que aconteceram durante o dia. Agradecer pela nossa saúde, pela espiritualidade amiga que está sempre nos envolvendo, nos auxiliando, aos mentores da casa e a todos os irmãozinhos que aqui se aproximam em busca de conhecimento e de esclarecimento. Que todos tenham uma boa noite e que assim seja. Então, boa noite a todos. Estamos